Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Thiago Kempen e daqui a pouco vai se unir a nós aqui o Marcos Kogut e o William Dutra para a gente fazer mais uma live barra podcast por dentro dos laboratórios do Brasil. Dessa vez, por dentro do laboratório Ecofor Lab. Esse nome, esse laboratório tem coisas muito especiais aí para K2Go, para mim, para o Kogut, para a Michele, para o Vitor, para o Fulvio, para a Elaine, para o William, para o David, para o Guilherme e para muita gente ali desse laboratório. Então, fica ligado que daqui a pouquinho a gente vai começar a contar a história desse laboratório maravilhoso. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez nessa live aqui, ou assistindo pelo IGTV ou pelo YouTube, saiba que tem mais 102 episódios do podcast para você poder ouvir quantas vezes você quiser. Pode ser aí pelo Spotify, pode ser pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast ou de qualquer outra forma que você preferir. A gente brinca aqui que se quiser ouvir aí, por exemplo, o Kogut em áudio 2 vezes, pode só entrar lá no YouTube e acelerar que fica tudo tranquilo. Olá, William. Boa Fala, Tiagão. tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom e com Certo. você? Tudo bem, cara. Graças a Deus, tudo em paz. Ah, bom demais, velho. E Essa aí? folhagem aí atrás de você? Tá aí, cara, o verde aí, ó. Sempre tem que ter um Coisa verde, né? boa. Bem, Ah, ué, tá certo. Dos elementos, né? sim. Todo sentido, É. né? Então o Kogut está com um problema técnico ali, ele já está quase entrando aí, tá? Show. E aí, Bom, como é que estão as coisas por aí em Sampa? cara, tá tudo bem. Tudo certo. Na correria. Uma camisa bonita essa que você está usando aí, hein? Ó. Você viu aí, ó? Ó, nossa, meu. Aí, ó. Aí sim, hein? Uai, Representou, viu, o claro, time cara. aqui. O time tá É aqui lógico, um assistindo presente também. desse aqui tem que usar. Eu vi o Guilherme entrou aí, o nosso time também Tá o tá David, assistindo aí a com a gente. Michelle, o Fulvio aí, um abraço pro Fulvio. É isso aí, grande artista. Esse é Bom, o. pessoal, para vocês que estão entrando aí aos poucos, né? Daqui a pouquinho o Kogut entra com a gente. Teve uns probleminhas técnicos ali, mas hoje a gente vai contar a história do laboratório Ecofor Lab, que é um laboratório aí que já lutou bastante, né, William? Já mudou Nossa, bastante, tem, já lutou bastante, tem muita história aí, né? tem história, viu, meu? Vou contar o lado bom ou o lado, o lado dos perrengues. O bom e o obscuro, né? O... Essa parte de fazer live, cara, é interessante que sempre dá um probleminha ou outro, né? Sim, tava falando com a Sony aqui. Então, e por aí, você tá em Minas, né? A gente conversou há pouco tempo. Olha o Não, Kogut aí. não tô viajando dessa vez, não. Dessa vez eu tô aqui, ó. É E aí, difícil, né, pessoal? é difícil encontrar esse pessoal não tem Grande paradeiro. William. Achar em Grande. casa ainda, E né? aí, tudo Boa bem? tarde, Kogut. Tudo Boa bem, Kogut? tarde. Grande William, tudo bem? Nossa, você tá de Acordado aí também? Nossa, Opa! representou, viu, Kogut? Aí, ó, o time todo aí, ó. Vou até A baixar minha o é de meu manga aqui para comprida aparecer. ainda. A sua é diferenciada, a sua, viu? Não, maravilha, gente. Que bom, cara. Que bom estar aí com vocês. Mais o número 103 episódios desse podcast. Vamos nessa, né, cara? Tive um probleminha técnico, eu queria fazer de um outro aparelho aí, mas não. Eu acho que tem que atualizar o Instagram. Depois a gente vê esse problema técnico aí. Por isso que é bom ter sempre um backup aí próximo, né? É É legal. verdade, é Verdade. verdade. E o William, Então, antes da gente começar aqui, né? Você sabe que um dos formatos mais populares que a gente tem no nosso podcast é esse, né? Contando a história É dos isso. laboratórios mesmo, né? Porque uma coisa que é curiosa, né? Quem não quer conhecer outros laboratórios e às vezes tem vergonha de perguntar a história, tem vergonha de visitar, ou não tem tempo, né? Geralmente o protético não tem tempo. Então, essa versão aí, essa série nossa do IGTV, do YouTube, do podcast mesmo, é muito legal porque a gente coloca as pessoas literalmente por dentro do laboratório, né? Por dentro da mentalidade daquele empresário que criou aquele laboratório do zero, igual você, com uma história maravilhosa, né?
Legal. Teve vários amigos aí, o Lab Neto, né? Nossa, ele contou Sim. a questão do forno lá, que ele foi, nossa, foi muito top a Perrengue história, né? dele. Perrengue. O Identifiquei Alex muito aí Formiga com também, né? o Tem uma Alex história bem, também. bem particular, né? O Marcos Nossa, Celestrino, teve o o pessoal da Marco, Dental Fix. Nossa, muito, muito bacana. muito Mas legal. então, gente, para quem está entrando, nós usamos agora esse ambiente da live para gravar o nosso podcast que vai ao ar amanhã, a partir de meio-dia. Toda sexta-feira, já está no episódio 103. Então, daqui a pouquinho a gente vai dar aí uma pausinha aqui entre nós, só para eu fazer a abertura do podcast. E a partir daí já está valendo. Vamos nessa então? Tá pronto aí? Pronto, William? Todos prontos, vamos lá. Preparado? Preparamos Firme, surpresinhas forte. aí para você, para todos Sério, meu. aí. Vamos lá, Vamos cara, vamos lá. Mas a maior vamos lá. surpresa é entender essa fase de transformação que você está vivendo. Então vamos Legal. lá. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut. Eu sou o Thiago Kempen. E para vocês que nos acompanham, e mesmo aqueles que não nos acompanham, muito conteúdo bacana aí para compartilhar com vocês. É só entrar comunidade k2go.com.br, aqui no Instagram, e tem outros canais como no YouTube, youtube.com/comunidade K2Go. no Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. Só reforçando, Instagram. @comunidade K2Go. Entra lá e segue. Exatamente. Clica lá, @comunidade K2Go, começa a seguir, que tem muita coisa bacana, sempre falando de odontologia, essa odontologia da nova era, odontologia 4.0, sempre com temas disruptivos, provocativos. E agora nessa série de lives que nós estamos gravando para ir ao ar no podcast, no nosso primeiro e único Odontocast, que vai ao ar nas sextas-feiras, vocês já sabem, os que nos acompanham, que nós temos 3 séries. Nós temos a série Por Dentro dos Laboratórios do Brasil, que é a série queridinha aí do nosso público. A série K2Go Convida, sempre com convidados super especiais da odontologia do Brasil e do mundo. E a série que nós inauguramos agora com o nosso querido Marcos Celestrino, que é a série Papo Cabeça. Depois de entender o que acontece por dentro do laboratório, a gente quer entender o que acontece por dentro da cabeça do dono do laboratório. Então, esse Papo Cabeça, a gente viajou aí em temas de filosofia, em temas bem atuais, sobre tudo o que está acontecendo, e tocando um pouco sobre o que está acontecendo. Aí nós estamos no dia 2 de setembro de 2021. Quem está agora aqui assistindo está ao vivo, obviamente, né, nessa quinta-feira. Quem assistir depois, fica um convite meu, antes de anunciar o nosso tema de hoje, o nosso laboratório convidado de hoje e o nosso super convidado, para que todos procurem lá o episódio número 4, o Egrégora, o que é e como pode auxiliar a sua empresa. E eu queria explicar por quê, Thiago, falando agora nesse momento atual. Egrégora, nós falamos muito sobre isso, né, Thiago? Inclusive nesse episódio número 4, que é a somatória das energias, são aqueles votos positivos que a gente manda para as pessoas, é aquela coisa que você forma quando você está em comunhão com um grupo, seja dentro da igreja, do seu templo, da sua religião, seja dentro do seio da família, dentro da sua empresa. E agora eu quero convidar todos que estão nos acompanhando para mentalizar, pensar. Nós estamos aí vivendo agora, já graças a Deus, reduzindo aí os casos da pandemia, do Covid, mas ainda tem gente que está na linha de frente. E o doutor Arthur Romil, que é o meu cunhado, irmão da doutora Natácia, ele que é da linha de frente de combate aí da pandemia, ele acabou sendo vítima aí do vírus, está na UTI ainda no dia de hoje, está melhorando para e passo, mas então vamos formar um egrégora para essas pessoas que estão precisando dessa energia para recuperar rapidinho e voltar para as suas atividades e curtir cada vez mais aí o nosso Odontocast. Beleza, Thiago? Muita energia positiva de todos os lados. Então vamos lá. Thiago, sem mais delongas, quem é o laboratório que nós vamos, qual é o laboratório que nós vamos estar por dentro hoje nesse nosso Brasil continental? E quem é o nosso convidado de hoje, Thiago? Com um laboratório diferente, com uma pegada mais ecológica, hoje vamos estar por dentro do laboratório Ecofor Lab com o nosso grande amigo William Dutra. Bem-vindo, meu querido!
Muito obrigado. Bem-vindo, William. Meu nome é William com U. É um William diferente, não tem como errar. Diferente, né? Para começar, muita energia boa aí desse início desse mês, 2 de setembro. E... Vamos lá. Vamos lá. Bom, deixa eu dar o pontapé inicial. O William Queria falou para mim agradecer hoje... o convite, o convite de vocês, né? A toda a nossa equipe aqui que está fazendo esse trabalho lindo, né? Vocês aí vêm nos ajudando, então queria agradecer aqui ao vivo, cara, o trabalho de vocês. Maravilha. Não se preocupe, não, William. No comecinho, assim, sempre dá aquele friozinho na barriga. Até Então, hoje a gente se reuniu mais cedo, né? Mas daqui a pouco a gente vai quebrando o gelo. Pode deixar que aqui é muito tranquilo, daqui a pouco você não vai querer acabar. Então é o seguinte, William, eu queria fazer uma reflexão aí, já começando com o Thiago e depois devolvendo para você. Hoje, agora mais cedo, eu e o Thiago, nós estávamos conversando, eu, o Thiago e a Michelle, né, nós estávamos conversando aí com a nossa assessora de imprensa, falando sobre algumas matérias aí que ela está preparando e uma das questões que ela colocou é qual que é o maior desafio, né, de uma consultoria. E eu respondi assim muito rápido, né, o maior desafio é a mudança de cultura. É claro que tem que abrir um pouco. O que é essa mudança de cultura? Porque assim como quando você vai num médico, né, você vai lá, é porque você tem algum problema, alguma coisa, você sente que não está legal, então você quer melhorar. E a empresa que nos procura para fazer consultoria, ela vê que tem pontos de melhoria. E aí o grande desafio não é organizar processos, finanças, recursos humanos, marketing, e não porque nós temos formatos padrão, não. A nossa consultoria ela é personalizada, assim como no laboratório, você trabalha com elementos personalizados para um paciente único, onde ele vai ser colocado, né? Então, o nosso trato também é personalizado, você sabe disso, né, William? Mas assim, não adianta, tem aquela pessoa que vive doente, mas ela não quer se curar. Porque daí, mas e se eu me curar? Quer dizer, inconscientemente, a pessoa vai perder a atenção de todo mundo, vai perder assim, todo mundo assim, aquele carinho, aquela ida no médico, às vezes já vira rotina e às vezes eu converso com médicos, né, e eles me falam isso daí. E na consultoria também, porque normalmente falando de laboratório especificamente, que é o tema aí dessa nossa live, eu já percebi, Thiago, que muitas vezes o dono reclama, né? A empresa cresceu, perdeu o pulso, perdeu a mão, assim, porque começou lá só ele, mais um auxiliar, de repente já eram 20 pessoas, 30 pessoas dentro do laboratório, e aí perde a mão se não tiver assim, um processo muito bem ajustado, uma gestão muito bem ajustada, né? E nesse processo de gestão, depois que a gente fazemos a nossa intervenção, e quando começa a liberar tempo, daí o dono assim fala, pô, e agora o que eu faço? Será que estou perdendo a importância? Será que o pessoal não me procura mais para tirar as dúvidas aí do dia a dia, né? Ele tem aquela resistência mental de sair do operacional e partir para o estratégico enquanto empresário. Esse é um fato. E o William, que está aqui conosco, foi uma joia rara, assim, né, Thiago? Um cara que ele veio e falou, olha, quando nós fizemos a reunião de briefing, ele falou, cara, eu não sei, eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu propósito de vida e parece que a minha empresa não está alinhada com o meu propósito. Eu queria mudar tudo e mudou. Mudou a marca, mudou os processos, rápido, né? Mudou as finanças. Antes de passar para você, William, você quer complementar, Thiago? Você teve essa percepção com o William também? Com certeza. Na verdade, essa questão da mudança de cultura sempre foi o mais difícil e eu acho que sempre será o mais difícil, né? Tirar uma pessoa daquela zona de estagnação para poder mudar é muito difícil. E aí, quando a gente encontra algum empresário que está disposto a mudar, né? Coincidentemente, o William está em São Paulo agora e os empresários que têm uma mentalidade mais direcionada à mudança geralmente são dessa região, né? Mas a gente vê que quando tem essa mentalidade de que quer mudar e quer seguir um propósito, não é só ganhar dinheiro e produzir prótese, né? Eu quero seguir um propósito de fato ali. É muito legal porque a gente vê que a cabeça abre. Mesmo que em alguns aspectos tenha uma dificuldade, não tenha dificuldade, se a cabeça está aberta, aquela mudança vai acontecer e geralmente a mudança vem de cima, né? A gente primeiro tem que mudar a mentalidade do empresário para depois conseguir atingir a equipe deles. E o que é legal, a primeira grande mudança que eu vi dentro do laboratório lá, não a mudança em si, mas que eu vi uma conexão muito grande,
foi o William apresentando o logotipo novo do laboratório para a equipe toda, né? Isso eu achei muito legal. Então, o laboratório já tem uma pegada diferente. E quando ele começou a consultoria com a gente ali, eu já vi que teve uma mudancinha de chave bem interessante que a equipe, o Guilhermo, o David, a Sônia, todo mundo ali compraram essa mudança ao lado do William, né, William? Sim, sim. Então, cara, essa mudança foi como o Kogut tinha comentado, né, quando eu cheguei lá no início, que assim, eu não tinha um propósito, estava trabalhando e estava assim, sem um sentido, né, sem um norte, vamos se dizer. Porque não é só trabalho, né? Nós somos a mudança que queremos para o mundo, né? Então, Confúcio mesmo já dizia, né, que a primeira mudança é em nós, que aí você vai mudando, né? Aí os familiares, os próximos, a cidade, o estado, né? Quem sabe um país. Então, eu acredito muito nessa questão da mudança de cultura, né? Você mudar. E sempre foi assim, desde quando eu comecei, cara, nossa, foi uma mudança atrás da outra, assim, radical, né? Então, acho que desde os 14 anos, quando eu comecei a jornada lá atrás, então, eu sempre pegando aí esses reviravoltas. E é difícil, né, você mudar a si mesmo, sabe? Assim, é muito complicado você trabalhar com as emoções, né? Então, assim, é bem complicado, cara. Acho que é o desafio maior do ser humano é não mudar as coisas em si, mas mudar a si mesmo. Não tenha dúvida. E fala um pouquinho, só para deixar assim, trazer à luz assim, esse teu processo que aconteceu agora recente e a gente participando, aí sempre junto ao teu lado. Como é que estava naquele momento em que você tem assim um ideal, você tem um ideal de vida, né, que depois a gente vai comentar um pouco, e como é que estava o laboratório naquele momento em que você nos procurou e depois essa fase de transição, como é que estava naquele momento? Então, assim, a gente estava meio que sem um norte, sabe? Eu estava para um lado e talvez a equipe não estava tava engajada, mas não tinha aquele sentimento, sabe? Então, acho que depois desse processo a gente colocou um pouco de sentimento e um pouco de norte. Tipo, uma direção para onde a gente quer ir, né? Quais são os objetivos que a gente quer alcançar. Não em relacionado à produção, a dinheiro, mas a questão da vida, né? Da essência do ser humano, né? Então, acho que mais nessa pegada. Porque o trabalho ele é consequência, né? Se você faz um bom trabalho, você vem o retorno com o tempo. Então, a gente sempre, se a gente foca numa boa qualidade de vida, com certeza a gente vai focar numa boa qualidade no trabalho também. Porque uma coisa está conectada à outra. Não tem como você separar as duas coisas. Então, e William, agora a gente está contando aqui já lá no final da história, né? Contando como é que foi depois que você encontrou com a K2Go. Vamos voltar Mas agora eu queria conhecer essa história sua desde lá do começo, cara. Então, a gente contou, cara. Grande Neto acabou de entrar aí com a gente. Um abraço, Neto. Contamos uma história maravilhosa dele, né? Foi um maluco aí que foi para São Paulo comprar um forno sem nem saber se ia conseguir pagar ou não. Contamos a história do Alex Formiga aí, que teve o laboratório totalmente inundado no meio da pandemia e conseguiu se reconstruir. Contamos a história do Marco Celestrino aí, que é uma história maravilhosa também, de superação e de crescimento, e principalmente dessa parte de educação ali, né? E aí só um parênteses, eu estava com o Alex Formiga agora, antes de entrar na live, e ele deu mais um passo agora na jornada dele. Isso aí depois, se ele quiser, ele conta, mas mais um passo, mais um degrauzinho para cima. Muito feliz. E aí, William, você falou que começou lá nos 14 anos, tudo. Nos conta, de onde que a gente começa essa história? Então, cara, lá de um cantinho do Brasil chamado Cujubim. Isso é Rondônia, né? Estado de Rondônia, eu sou natural de Rondônia. Depois de Ariquemes, né? Então, assim, eu morava no sítio, né? A gente tinha um sítio, meus pais foram desbravar, né? Por isso que eu sou muito apegado à natureza, né? A minha infância praticamente foi em contato com a natureza na selva, né? Então, eu tive esse contato muito próximo. Então, a gente foi pro sítio e eu lembro até hoje que a gente fez tipo um acampamento mesmo, né? Que a gente não tinha casa. Então, a gente fez ali um acampamento e a gente construiu o barraco, né? Fez um barraco de palha, na verdade, né? Não sei para quem conhece tarimba aí, se alguém já dormiu em tarimba. Então, a primeira cama lá no sítio, né? Foi de tarimba. Era tudo aberto, a gente tinha as nascentes que a gente ia buscar água, né? Eu e meus irmãos. Então, foi muito aquele contato, assim, bem próximo à natureza. Os bichos, né? Ali tudo em volta. Parece coisa de outro mundo, sabe? Quando às vezes você vê um filme, parece que hoje, assim, eu me senti num filme. E era louco para sair daquele lugar.
E hoje eu sou louco para voltar para aquele lugar. Se você fosse um filme, você seria o Mowgli, então. Então. Aí depois disso, o meu tio, né, ele é técnico em Feira de Santana, né? Ele é técnico em prótese, ele tem um laboratório lá, né? E meu pai aventurou, né? Falar, vamos para lá, que na verdade sim, foi para levar os meus irmãos, né? Do meio, né? Na verdade, para aprender a profissão com meu tio. Então a gente saiu, deixou tudo, né? O sítio, depois a gente construiu a casa não deu muito certo, saiu toda torta, fez de madeira ali, né? O meu pai não acertou muito nas medidas, né? Aí viu que aquilo ali não era, assim, eu preciso fazer alguma coisa melhor aí, faltou né? o prumo e a firmadeira. Faltou. Então a gente foi, né? A gente saiu de lá e foi para Feira de Santana, né? Onde começou. Eu tinha 14, 15 anos, né? Só que assim, eu não fui para trabalhar no laboratório, né? Eu acho que todo mundo aí é jogado lá dentro, né? Começa. Então, o primeiro ponto de partida ali foi na questão da organização, sabe? Eu cheguei no laboratório, assim, tinha umas salas lá que era meio desorganizada, aquela bagunça lá da função, do metal. Então, foi onde tudo começou, assim, a minha interação com o laboratório. Foi começando a organizar as coisas. Lá eu descobri tanta coisa, assim, cara. Imagine se sair lá da selva e cair no laboratório de prótese, no estado da Bahia, outra vibe, nada a ver, assim, né? Então, ali eu comecei a organizar o laboratório. Eu lembro que tinha vários metais diferentes, resinas, né? Aí comecei a perguntar o que era aquilo, para que servia, para que serve isso, para que serve aquilo. Aí fui entrando, de repente eu estava na limpeza, já estava lá dentro, né? E fui organizando. Sempre chegava muito cedo assim no laboratório, né? Eu lembro que às vezes eu levantava assim às 4 da manhã, pulava o portão para não fazer barulho, né? E ia para o laboratório trabalhar. Chegava lá, eu organizava tudo, né? Limpava, deixava tudo organizado. As caixas ali do meu tio, onde ele tinha que aplicar cerâmica, separava as cores, né? Até o pincel já com a água, o papelzinho ali, tudo no jeito para ele só chegar e fazer. Começou do jeito certo, né? Passando por todos os então, setores e já com esse sim, senso de organização, né? De sim. organização Então de desde lá bancada. eu acho que foi nessa pegada, na organização, né? Em querer mudar, em querer sempre fazer alguma coisa melhor na questão de organização. Aí fui intercalando, né? Comecei no gesso, ali com meu primo, sempre esticava até mais tarde, ele sempre ali perto. Às vezes eu fazia um cafezinho, né? E falava, vamos esticar aqui até mais tarde, ia comprar um pão, fazia um lanche lá, vamos dar esticada aí pra gente aprender um pouco. Então eu ficava lá até às 9 e sempre lá, O bom é que você viu a oportunidade, né, sempre cara? chamando. Sim, cara, então, na verdade eu não vi, eu não conseguia enxergar além, eu só fazia o que tinha que ser feito. Assim, eu nunca consegui enxergar muito, agora que as coisas estão ficando um pouco mais claras, sabe? Mas eu sempre fui do método assim, eu sempre fiz o que tinha que ser feito naquele momento. Porque se você escolhe demais, você perde muito tempo escolhendo, né? E, Bom, E deixa de fazer eu- bem feito. e deixa de fazer o que tem ali. Porque se tem algo que te vai levar para o próximo passo, é aquilo que você está fazendo agora. Entendeu? Se com você faz bem certeza. feito, é a próxima escadinha ali. E Então, capricha é fazer o melhor que você pode com as ferramentas nas, que você nas tem naquele condições momento que que você você está, tem. né? Vamos chegar lá, nessa frase. Eu deixo para você, eu deixo para você. Uma coisa que é interessante é que Feira de Santana parece que é uma terra de oportunidade, né? É o terceiro Sim. técnico com um laboratório bem interessante que já passou por Feira de Santana em algum momento por causa de uma oportunidade, né? Você chegou a identificar algum diferencial na cidade? Você gostava de morar lá? Como que foi a vida nessa época aí por lá, hein? Então, para mim foi ótimo, porque eu não gostava muito do que acontecia em volta, né? Que a cultura lá é um pouco diferente, eu com a mentalidade que vinha lá do sítio, então eu me sentia um pouco isolado lá dentro, sabe? Eu me sentia como se eu estivesse em São Paulo quando eu cheguei em São Paulo, né? Tipo, um no meio de 1 milhão e ali, ser sozinho ali, sem uma luz, entendeu? Então eu me senti, só que eu aproveitei esse espaço para aprender. Então eu me inscrevi lá na escola, comecei a estudar, desisti da escola, né? Porque a escola era uma bagunça, no recreio era prato para todo lado, aquela coisa. E eu não me senti bem lá, não me senti bem conectado. Então eu falei, vou aprender a fazer alguma coisa no laboratório, porque a única coisa que me pode me tirar daqui, desse momento agora, é o laboratório. Então, assim, aí eu comecei a me dedicar a praticar, a ensinar o meu primo, Inomar, o meu tio João, né, me ajudaram muito, né, nessa... Meu tio praticamente abriu as portas e fala,
se vira, assim, tá tudo aí, né? Aí o pessoal sempre questionava, nossa, você fica trabalhando até mais tarde. Aí eu falei, meu, ó, a puta estrutura que o laboratório tem, o tanto de conhecimento que tem, entendeu? Para mim isso é uma grande oportunidade de fazer Esse alguma laboratório coisa. existe ainda, William? Ele continua Existe, lá em Feira de existe. Santana? Tá precisando de uma Legal, cara. consultoria lá, viu? Oba! Oba! Então, quem Raimundo sabe a gente... Nonato, um abraço, meu amigo. Grande Rai, Então, aí meu eu brother. trabalhei até os 18 anos, né, lá, até os 18, 19, aí eu fui visitar meus pais em Rondônia, né? Meus pais tinham ficado lá, eles foram, na verdade, eles voltaram para Rondônia para vender o sítio, para voltar para a feira, só que não conseguiram. E nisso tudo eu fiquei sozinho, cara. Aí, assim, Não. a minha melhor descoberta em Feira de Santana foi a música, entendeu? Quando eu me deparei num paiol lá que tinha uma casinha abandonada, aquele monte de vinil, cara. E tinha vindo do Pink Nossa, Floyd, do Led Zeppelin, nem entendi. Imaginei o cara que saiu lá do fim do mundo e se lá de depara com o Rondônia. álbum do Pink Floyd. Aí quando eu comecei a escutar aquele som, aí a imaginação começou a despertar, sabe? Expandiu a Aí consciência. expandiu, meu, foi assim, parece que eu entrei em outro universo. Eu já não estava naquele, né? Então parece que mudou um pouco ali a visão. E aí eu me Mas você deparo com o sabe, álbum até do. uma curiosidade, esse de Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, ele é usado até em escolas de iniciação, cara. É um álbum muito poderoso. Sim, cara, é os melhores, Mas que eu bom, acho que o né? Que melhor bom que álbum do eles... planeta. E aí eu me deparei com o álbum do Raul Seixas. Eu não conhecia, nem sabia quem era o Raul, nem sabia se ele já estava morto ou não, né? Aí a primeira música que eu li, na verdade nem escutei, foi Canto para a Morte. Morte que talvez seja o segredo da vida. Então, putz, cara, aí assim, as músicas sempre me levou para filosofia, né? Para algum universo, para então, que o Raul, ele não se considerava um cantor, né? Vamos se dizer. Diz ele que fazia as músicas porque as pessoas não gostavam de ler, de ler, né? Então ele trouxe um pouco a filosofia dele para dentro da música, né? As coisas que então tem muita filosofia. Cada música dele te leva para um livro diferente. Então, se você for observar a letra. Então, isso, meu, me ajudou muito, assim, a questão da música. Até viver, imaginei você com 14 anos, sozinho, os pais longe, a emoção, aquela coisa toda, morando lá, né? Aluguei minha primeira casa com 16 anos, tinha um skate, uma vitrola, uns vinil e, e uma rede, entendeu? Era o que eu precisava para aquele momento, entendeu? Então, e aí começou, cara. Foi onde tudo começou ali, eu acho que a pegada de laboratório e cada vez mais dentro do laboratório. E E cada vez dentro andando. do laboratório, aí nessa época, o que que brilhava mais seu olho? Cara, eu acho que a questão do mecanismo ali dentro, o funcionamento das coisas, o jeito de trabalhar, a satisfação de contribuir com os sorrisos. Então, isso tudo muito me cativou, sabe? Quando as pessoas recebiam os trabalhos e tinha aquela emoção, né? Eu falei, putz, isso aqui é uma coisa diferente, isso aqui é legal. Assim, você trabalha com pessoas, né? Então, só de você Você devolve transformar autoestima para as aquilo, pessoas, você né? Você transforma a devolver, vida das pessoas. então, todo aquele mecanismo, mas, assim, nunca me considerei um artista, aquele cara que, putz, o cara gênio ali, eu sempre gostei da parte mais mecânica, mais físico, químico ali do laboratório. Agora que a gente, com o tempo, a gente vai desenvolvendo a arte, né? Mas aí até os 18, né? Fiquei ali, depois fui visitar meus pais, aí fui parar em Rio Branco do Acre, entendeu? Aí fui visitar meu irmão em Rio Branco. Aí chego lá, já estava cansado de Feira de Santana, porque, meu, aquele estresse total, aquela loucura, né? Não vai para frente, eu preciso ir mais, preciso a mente, a cabeça lá no 1 milhão na frente. E meus amigos sempre perguntavam, por que que você anda tão rápido? Eu vivia sempre, até hoje, assim, sou apressado, né? Eu tenho pressa. Parece que quando eu tô dentro do laboratório que eu encontro, assim, hoje já mudou um pouco mais, né? Mas naquela época eu era muito acelerado, né? Então eu vivia correndo. Assim, um cara correndo para lá e para cá, sem, mas um propósito, nem sabia que existia um propósito, se tinha um propósito, sei que estava indo para algum lugar. Então, aí chegando em feira em Rio Branco, né? Aí eu fui visitar uns laboratórios. Aí caí dentro de um laboratório lá do Miller, Rodrigues Paiva. Então, foi um outro lugar que, putz, abriu também, foi uma outra
ele trabalhou com Paulo Cano, né? Muito tempo aqui em São Paulo. E ele estava perdido lá também, né? Aí os dois perdidos se encontrou em Rio Branco. O bom é Aí que são ele... caminhos longes, né, cara? Saiu de Rondônia, foi lá pra É, Bahia, saiu da Bahia, foi lá Não, pro Acre. mais longe porque tá na nossa são cabeça várias agora. Tá vendo? jornadas. Tá tudo perto, cara. 2 dias, 3 dias, você tá ali, ó. 3 dias aqui em São Paulo, você demora para atravessar a cidade. Então, assim, aí chegando em Rio Branco, né? Aí eu encontrei com o Miller. Aí eu falei, não, eu só vim conhecer, não quero trabalhar não, quero conhecer como é que é os laboratórios, como funciona aqui, né? Ele falou, não, fica aí, faz uns provisórios aí, eu vou ali e já venho. Voltou mais tarde só, deixou eu lá com o laboratório. Aí eu fiz alguns provisórios, né? Aí ele convidou, né, para trabalhar, para ficar lá com ele, né? Putz, aí imagina aí a questão das emoções, né? Você tá lá, de repente você tá aqui e você não quer voltar para lá porque você quer alguma coisa, mas você gosta de lá porque você tem os amigos, você tem tudo lá, né? E você criou uma conexão, uma raiz, né? Então ele me ajudou muito nesse lado emocional, sabe, para se desprender. A gente conversava muito, né, sobre esse lado emocional. E aí ele começou, né? Ele trabalha bem, ele é professor de escultura, né, aqui em São Paulo, né? Ele dá curso, dá alguns cursos. Ele tava aí, eu acho que na live. Um grande abraço, é Um o abraço. Miller. Que maravilha. Então, aí, cara, fiquei lá um ano, acho que um ano e meio, 2, né? Aí eu precisava que tudo lá demorava para chegar em Rio Branco, né? Putz, meu, tudo para chegar lá as coisas era tudo muito demorado, porque é uma cidade que é um estado ali que depende muito do governo, né? Em si, não tem muita indústria, né? Então o movimento ali estava fraco, assim, não no ramo da prótese. Aprendi muito lá, participei de alguns cursos de implante, né? Presencial lá que tinha especialização. Então, assim, a parte técnica refinei bastante lá. Saindo de lá, Você encontrei um ficou quanto artista. tempo em Rio Branco, William? Cara, se eu não me engano, foi um ano e meio a 2. Um ano Eu e meio, não. dois. E já como 2. ceramista. Já como ceramista lá, né? Lá eu trabalhava na resina. Fazia resina e Tá, metal. No metal, né? A cerâmica é aqui em São Paulo já. A gente vai chegar em São ok. Então Paulo. nisso já tinha 6 anos que você estava na prótese, tecnicamente. E já, 6 anos aí. 6 anos dentro do laboratório. Aí lá vamos nós, né, para Rio Branco. Aí encontrei um artista, cara, de rua, sabe? O artista de rua, o Índio Chiquinha, não sei se vocês conhecem ele. Ele já participou do Pânico na Não. TV, ele é bem popular, assim, já foi, né, um pouco mais. Então eu encontrei ele, ele dançava Bob Dylan, Raul Seixas. Aí eu falei, putz, esse cara aqui é muito louco, né? Ele se veste de palhaço, bem diferenciado. Nossa, tocando Bob Dylan, quem vai escutar Bob Dylan? Não? É bem difícil, né, você encontrar essas coisas. Aí eu comecei a conversar com ele, entendeu? Aí ele começou a frequentar o laboratório, ele almoçava lá, que a gente tinha sala lá, que a gente fazia o almoço, né? Então ele começou a ir almoçar lá, porque estava difícil as coisas, né? Para ele também, tava fraco, né? Então a gente começou a conversar e surgiu a ideia de vir para São Paulo, né? Aí ele simplesmente chegou para mim e disse, não, vou com você, vou te ensinar a andar em São Paulo. Aí ele, Então um não, eu guia é falei, bom, né? então, arrumei um guia, cara. Assim, sou muito grato a ele, entendeu? Putz, da hora. E saindo de lá, eu vim com ele para São Paulo, né? Para São Paulo, putz, imaginei eu, 19 anos, molecão ali, mais um índio, muito louco, né? Aí, Um índio que dançava ao som de Bob Dylan. o som do Dylan, cara, putz, eu falei, caraca, meu. Vestido de palhaço. Vestido de palha. Aí eu liguei pro meu pai, né? Falei, meu, eu tô indo para São Paulo, para minha mãe, né? Aí eles falaram, não, meu, mas não faça isso, lá as coisas é difícil, entendeu? Então, aí eu fui teimoso, né, cara? Eu falei, não, eu Aí vou. que você foi mesmo, falou que é Aí que eu fui difícil. mesmo. Se é difícil, entendeu? É a jornada do herói. Aí vamos para lá. Aí chegando Aí vim com ele, né? A gente veio de ônibus, entendeu? Acho que eu tinha uns 400, 500 reais no bolso. Uma indicação do Miller, que ele me indicou um laboratório aqui, né? Para fazer uma entrevista, né? Aí eu lembro que a gente chegou de noite, cara. Eram umas 7 horas de ônibus, tava chovendo, aquela garoa fina de São Paulo. E lá, para onde ele me leva? Lá para Cracolândia, cara. Assim, numa pousada que tinha lá, que ele conhecia uma mulher de uma Nossa. pensão muito boa, entendeu? Aí imagina aí, você chegar na Cracolândia, entendeu? De noite, se deparar com tudo aquilo, você nunca tinha visto, nunca. Lá a gente nem acessava a internet na época, né? Nem sabia nada do que estava acontecendo.
Aí me deparo com aquelas pessoas, sabe? Entendeu? Só que naquela época eu tinha um estilo meio peculiar, meio louco, assim, eu tinha um cabelo muito grande, eu era um cara mais alternativo, mais jogado. Então aquilo me ajudou muito, sabe? Então lá dentro eu parecia um deles, entendeu? Então ninguém mexia comigo, sabe? Parece que eu estava vestido como eles ali. Então para mim foi importante essa pegada de ser mais jogado naquele momento, naquela E época, você naquela sensação assim de festa estranha com gente esquisita, né? com gente esquisita. Então, cara, aí a gente chegou na pensão, né? Putz, 4 negros morando dentro de um quarto. Aí tinha um tiozinho lá que tinha mais de 17 anos dentro da pensão. O outro lá que lia um livro, ficava sempre lendo um livro, né? O outro rapaz que era da academia, gostava de fazer academia, aquelas coisas, né? Imagina você dentro do quarto com quatro universos diferentes. Eu falei, Totalmente meu, diferente. entrei e preciso sair daqui. Preciso sair desse lugar. Cara, mas a dona da pensão era muito gente boa, era um lugar mais familiar, assim, uma pegada mais, ela cuidava, né? Ela mesma morava lá. Então, lá dentro foi bacana, assim, foi bem legal. E saindo dali, né, fomos fazer entrevista no laboratório, eu e Chiquinha. Lá vamos nós, lá pro laboratório. Ele, não, eu não vou subir não, porque senão eles não vão te contratar. Eu vou ficar aqui embaixo. Qual laboratório, William? E do Bernardo, né? Bernardo Vianas Caldas, aqui em São Paulo. Fica na Bela Vista ali. Então eu fui lá fazer a entrevista, né? Eu sempre trabalhei muito com metal nessa época, já dominava bem o metal, provisórios, usinagens. Então eu me deparei num laboratório que fazia muito prótese sobre implante. Assim, né? Fiz a entrevista lá, a gente começou a trabalhar por comissão já, então já comecei a ganhar um salário ali bom, né? Então já não pelo menos para comer ali já estava salvo, né? E para pagar a pensão, né? Então a gente começou aí eu comecei a trabalhar ali, né? Acho que na Bela Vista, no centro, né? Daqui de São Paulo. Aí lá era assim, um laboratório que tinha meio que 2 laboratórios, né? Eu fui lá para produção, né? E o centro ele ficava em outro determinado lugar. Aí eu comecei a trabalhar, né, com metalurgia. Aí chegando no laboratório, né, aí eu comecei a desenvolver, eu aprendi muito prótese sobre implante com ele, né, porque ele faz cursos, né, nessas ABO, né, então ele é o técnico responsável. Então tinha de todos os sistemas de implante, né? Então eu colei nele, aprendi muito com ele. Sou muito grato ao E é Bernardo. uma prótese à parte. A parte de implante é um Sim, mundo totalmente sim. diferente. É um dos Sim, e principais aí gargalos até hoje nos laboratórios, né? Quer dizer, você passou de um jeito ou de outro em lugares diferentes, desafios diferentes, mas sempre pelas etapas assim que são críticas no laboratório, né? Você foi formando uma profissão assim, né? Sim, Voluntário ou involuntariamente. sim, aquilo me ajudou muito a entender. Então fazia as usinagens, fazia as estruturas, fazia a fundição, né? Aí eu senti um pouco da falta de estrutura, sabe, para poder executar o serviço, porque eu sempre foquei um pouco na qualidade, eu sempre quis dar o meu melhor ali nas condições que eu tinha. E aí comecei a investir, aí comprei um forno de fundição melhor para trabalhar dentro do outro laboratório, né? Aí comprei um motor de bancada, porque lá tinha um motor de chicote. Aí eu criei o meu espaço ali, organizei minha bancada, comprei meus equipamentos e comecei a trabalhar, a investir, né? O pessoal, às vezes, algumas pessoas falavam, nossa, você vai comprar equipamento para trabalhar no laboratório assim que nasceu? Eu falei, não, o que eu quero é desenvolver a minha arte aqui. Minha preocupação não está ligada a dinheiro, não está ligada a nada disso. Eu quero desenvolver. Então, se eu tenho um equipamento melhor, as ferramentas melhores, isso vai contribuir. Então, isso vai me levar para algum lugar. Não sei para onde, mas eu tô indo. Então, a gente começou, né? Eu comecei a separar as coisas, né? A organizar minhas coisas. Aí, de repente, eu aluguei uma salinha separada, né? Aí onde depara com aquela frase, né? Com o Thiago ele citou, né? Você usa as ferramentas que você tem nas condições que você tem, né? Aí eu olhei, eu tinha um motor, e não tinha bancada, né? Eu tinha as salas lá, tinha 2 portas, tinha um martelo. Eu olhei para a porta e falei, é você. Aí peguei o martelo, tirei a dobradiça e fiz a bancada. E aí comecei a desenvolver ali, entendeu? Aí eu acho que foi onde tudo começou.
Então Aí tá bom, você comecei... começou igual a Amazon, né? Com a mesa, a sua principal mesa era uma porta, tá? Era Olha onde que a Amazon foi porta. parar, sei lá, hein? Então, cara, sempre me dei bem com as portas, viu? E sabe uma coisa que me chamou a atenção, William, nesse processo, e até para você tomar um ar, porque o assunto tá ficando muito legal, quer dizer, desde o começo. Mas sempre, em cada momento da tua vida, parece que quando você está seguindo o teu propósito, chega alguém e fala, mas será? Pô, como é que você vai comprar um equipamento para colocar no laboratório de outro? O que você vai fazer daquele lado lá? Nossa, o que você vai fazer em São Paulo? Né? Sempre gente querendo tirar você. E parece que quando a gente não segue essa intuição, esse propósito, daí que a gente se ferra de verdade, né? Se ferra. Aí a filosofia ajuda, Albert Einstein, né? Ele tem alguns textos, algumas passagens que me ajudou muito, né? Confúcio também, o senso crítico do Nietzsche também me ajudou pra caramba, me ajuda até hoje, né? Nessa questão, a ver o mundo de uma outra forma, sabe? Então, eu sempre pensei, não pensando lá na frente, né? Pensando ali agora, eu sempre pensei no que eu poderia fazer e dar o meu melhor naquele momento ali. Então, a gente eu comecei a desenvolver, montei algumas coisas, aí comecei a trabalhar com comissão, de repente ele arrendou lá aquela parte, né? Ele falava, ó, se vira com os materiais. Foi uma briga, assim, por um pouco dos materiais, porque ele gostava do material. Eu falei, não, cara, isso aqui é melhor. Eu tiro do meu bolso aqui, mas vamos usar esse material aqui. Eu não, não me importo com a diferença, sabe? Então, aí eu comecei a ter um trabalho, assim, com mais excelência, né? E desenvolver mais as coisas. E de repente a grande dúvida que eu tinha, cara, porque o bicho que pega são as dúvidas, sabe? Quando você tem a dúvida, parece que você não consegue ir para frente. Aí eu me senti que estava estagnado porque eu tinha uma dúvida que eu queria voltar para Feira de Santana e montar um laboratório em Feira de Santana. E aquilo não estava me deixando evoluir, não estava me deixando crescer, não estava conseguindo, estava me cegando assim. A falar, putz, velho, tem que ir para Feira de Santana. Aí lá vai eu para Feira de Santana de novo, montar o laboratório. Você voltou pra lá, cara? Eu não imaginava isso. De volta para Feira de Santana. Plot twist na vida história. Cigana, ô, vida cigana nessa prótese. Entendeu, cara? Aí chegando em Feira de Santana, minha tia me alugou uma casa lá, né? Para mim morar e tudo mais. Aí eu fui morar lá na casa. Meu irmão morava lá, né? O mais velho. E aí eu montei o laboratório em um mês, sabe? E um mês estava funcionando, a gente já conseguiu alguns clientes. Mas eu não me senti bem mais. Eu percebi o quanto que eu gostava de São Paulo. Aí aquilo, putz, cara, eu amo São Paulo, cara, eu tenho que voltar para lá. Então, em um mês, ó, eu tirei as dúvidas, mas foi a melhor parte da minha vida, cara, foi eliminar essa dúvida. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu já cheguei já tinindo, já eliminei a dúvida, parece que em 2 anos eu consegui mais coisas do que quando eu estivesse em São Paulo, ainda, patinando. Então, eu fui lá só para tirar a dúvida que eu tinha na cabeça. Tinha uma E tendência, né? Tinha um resgate, de alguma maneira você tinha que voltar, né? E se você não tinha. fosse, talvez hoje você Tinha alguns ainda estaria débitos lá, pensando. tinha alguns débitos lá, tive que acertar. Não, isso E a também, grana né? naquela época era Não difícil. deixar pendência, não deixar rastro, não deixar sombra na tua vida, Então, isso é super então, importante. cara, eu acertei algumas coisas. Então, aí lá, nesse 1 mês, 2 meses, e o meu irmão tinha um problema com álcool e bebida naquela época, ele estava numa fase muito de separação da esposa. Então, cara, foi bem difícil ali, viu? Aí aquela coisa toda, e ele não podia ficar lá, eu tinha que tirar ele de lá, porque senão ele ia se afogar de uma certa forma. Tava muito feio a situação para ele. E aí eu falei, não, meu, vou voltar para São Paulo. A grana já tá apertada, a gente tem que comprar as passagens, né? E a gente tem que voltar, cara. Vamos ficar aqui não, você vai sair daqui. Aí conversei com os clientes, né? Devolvi alguns trabalhos, passei alguns trabalhos pro meu tio, né? Meu tio já estava preocupado que eu ia fazer concorrência lá Eu ia te perguntar ele, isso né? agora, falar, mas seu tio te adotou de boa lá na cidade? Ele ficou assim, né? Ele ficou, não, cara, você tem que ir para São Paulo é o seu lugar. Vai lá que depois o tio vai te ajudar. Aí, cara, aí lá vem, aí eu falei pro meu irmão, né, vai arrumar algum carro aí, alguma coisa pra gente levar isso para alugar a sala. A gente alugou a sala, a grana não tá apertada, a gente precisa arrumar alguma coisa pra gente levar. Aí lá vem ele com a carroça e um burro. Isso em São Paulo? Não, em Feira de Santana. Para fazer a mudança, né, do laboratório, né? Que a grana não estava apertada, não dava para pagar.
Mas Aí, para meu, mudar de Feira de Santana para São Paulo com os ele fez o equipamentos do melhor negócio que laboratório? tinha, né? aí eu levei os equipamentos, tinha forno, eu tinha um laboratório completo já. Eu já Mas tinha você levou comprado. numa carroça de Feira de Não, eu fui Santana para de. São Paulo. Não, Ah, de feira para sair é demais. É Mamonas Assassinas. porra. É você e o tropeiro, né? Então, meu. E, Eu ia falar cara, que bom que você não tinha sempre. uma fresadora na época, né, cara? Não tinha uma impressora Nossa, 3D. Sim, cara. E eu sempre fui coitado muito da apegado. Elinha, né? Eu sempre fui muito apegado assim com as pessoas, com a equipe lá. Lá atrás, com Sim. 14 anos, já desenvolvi minha própria equipe, 16, já trazia gente para trabalhar, para ajudar, a limpar, a organizar. Então, eu sempre fui muito apegado. Eu levei um amigo meu que tinha problema de vista, cara, para trabalhar assim no laboratório, e ele não enxergava muito bem, né? Então, assim, eu queria fazer alguma coisa, eu queria mudar aquilo, sabe? Aquele espírito rock and roll, sabe? Gosta E, de um putz, cara, desafio, né? cara, e aquilo me, como é que pode, né? Tudo à volta, cara, e ninguém consegue enxergar as coisas, o que está acontecendo. Então, assim, isso me entristece muito, sabe? Assim, pessoas que têm a capacidade de mudar, cara, putz, dá um boom que já tá lá em cima, que tem uma visão e acaba se fechando, sabe? Então, eu não sei o que está acontecendo com com a humanidade. E a cada dia que passa, parece que a tendência está ao isolamento, né? Entendeu? A questão das pessoas. Mas a gente vamos mais para frente. Mas isso O... daí é isso que nós estávamos conversando agora até numa última reunião aí, né, de trabalho, William. A gente percebe por onde a gente caminha e você também você tem esse, graças a Deus, esse espírito aventureiro, você gosta de acampar, dormir em barraca, tá em contato com a natureza, daí que vem o Eco for Lab, né? For Lab. O Eco de Ecologia, For dos 4 elementos, né, laboratório, né? E a gente conversando sobre, eu gosto de correr aqui na periferia de Curitiba, riozinhos que eram esgotos a céu aberto, agora já tem gente pescando. O próprio Tietê, eu vi agora na última vez que nós estivemos em São Paulo, que eles estão revitalizando pela primeira vez, né? Eu que já morei aí, eu vi assim o Tietê, parece que está querendo respirar novamente nesse trecho Sim, urbano, né? Então a natureza está eu dando grito, acredito que cara. está. A natureza está dando um grito, sabe? Ela tá gritando, ela tá chamando, né? Ela tá, meu, faça alguma Exatamente. coisa, pensa, trabalha mais em conjunto, aproveita as pessoas que estão à sua volta, né? Nós estamos Entendeu? conectados, né? Sim. Mas e aí, como é que veio essa história do estúdio dental? Você já tinha esse nome, né, nessa Esse época que nome você está comentando ou não? era lá de Rio Branco, né? Do Acre, que o Miller trabalhava lá com esse nome, né? Então a gente Ah, entendi. teve que colocar outro nome lá para virar o laboratório, né? Então ele veio de lá. Sim. Aí eu só usei ele, mas assim, assim, eu sempre tive essa questão, putz, eu já tentei mudar o nome, mas nunca encontrei um sentido, sabe? E olha que eu já tentei, sabe? Várias vezes, todo ano eu me deparava, putz, eu tenho que ter um nome, tem que ter um nome. E aquilo já tava, sabe? E eis que veio o nome, né? No tempo certo, né? Ah, no tempo E aí certo. veio o Fúvio com a imaginação dele e Veio, trouxe né? essa ideia de nome aí, né? E Trouxe, você sabe cara. que esse nome Ecoforlab, essa pegada sustentável aí, a gente está com uma tendência, já tem um tempo aí que está numa tendência ecológica o mundo, né? Mas agora entrou numa tendência ESG, né? Que é a sigla em inglês lá traduzindo, é a parte de ambiente e governança e social. Então, as empresas estão cada vez mais se preocupando com a governança, com a parte social e com a parte ecológica da própria empresa. Isso está virando uma tendência das grandes corporações, né? Empresas investindo milhões e milhões nisso aí. E aí a gente vê um laboratório entrando com essa pegada ecológica, pensando na parte social, que você já falou que pensa nisso desde os 14 anos, pensando nessa parte ecológica, porque você veio lá do meio da selva mesmo, então isso sempre fez uma diferença muito grande na sua vida. E agora que você contratou uma consultoria e está fazendo toda essa mudança de cultura dentro da sua empresa, a pegada da governança também, né? Sim. Então, eu acho que a tendência é essa, viu? A tendência é essa e tem que ser assim, né? Porque imagina daqui a 70 anos como será, entendeu? Será que todo o império que eu construí vai valer de alguma coisa se a gente não souber viver dele? O que adianta você ter uma casa e viver o tempo limpando e você não ter tempo para viver dentro dela? É a mesma coisa do planeta. O que adianta você ter um planeta e lá na frente você não É a dá nossa casa. oportunidade, então, para as outras pessoas viverem nele, sabe?
entendeu? Então a gente tem que criar, eu acho que esse leque mesmo, essa misturar as coisas, né? Sabe? Sei lá, inspirar alguém, ser inspiração e fazer acontecer, né? E é E isso. você é essa inspiração, viu, William? Porque para quem não te conhece, que está aí nos acompanhando ou nos ouvindo lá no OdontoCast, o William ele tem uma característica, nós já nos tornamos amigos, né? A gente conversa aí toda semana e ele gosta muito desse contato com a natureza e ele tinha esse estúdio dental quando ele contratou a K2Go e depois ele queria fazer esse trabalho de revitalização de marca. E aí a nossa equipe, né, a Michelle junto com o Fulvio, o Vitor também, todos envolvidos, o Fulvio usou da criatividade dele, deu essa sugestão porque depois de um briefing muito extenso para saber o que se passava na cabeça do William. E o William é aquele cara que ele vai para uma ilha, ele vai assim com um saquinho para trazer o lixo dele e um sacão maior para ficar coletando o lixo do rio e da praia. Então você acaba saindo dos acampamentos que você faz Sai trazendo com mais lixos. lixo do que você leva. Conta um pouquinho dessa história. Como que é esse lado, William, aí, Então, ligado na natureza? essa questão ela está nascendo agora recente, né? Então, todos os lugares que eu vou, eu sempre me deparo com lixo, sabe? Aqui em São Paulo mesmo, a gente vai nas praias acampar, né? E você percebe a quantidade de lixo. O pessoal vai, bebe, deixa cerveja, deixa as garrafas, deixa aquela coisa. Lá conversando com os pescadores das regiões, o pessoal próprio lancha lá, joga lixo dentro da praia, entendeu? Então, assim, tem isso, cara, isso me deixa nervoso, me deixa irritado, né, quando eu me deparo com essa situação. Então, isso está nascendo, talvez aí pela questão de estar mais organizado e estar sobrando tempo, a gente está focando nisso, cada vez a Oh, tendência está cara, isso partindo. aí é Aí, música para os nossos ouvidos, né? Para o ouvido do com, consultor, né? Protege que a falar gente que está sobrando marcou, tempo para marcamos, pensar marcamos um nisso. acampamento, né? Todo mundo aqui, aí fez frio no dia, né? Aí todo mundo desistiu de ir, né? Aí eu falei, meu, o pessoal lá no Polo Norte lá acampa no gelo, cara. Vocês fez um ventinho aqui, vocês vão desistir do acampamento? Como assim? Aí, aí foi eu e o Guilherme pra praia, né? A gente foi, eu falei, vamos, velho, vamos, pegamos as coisas, compramos um pouquinho de álcool, né, para fazer o fogo lá, para não fazer, a gente não faz fogueira, né? Assim, a gente não costuma, a gente só leva um pouquinho de álcool para cozinhar ali mesmo, mas a gente sempre evita fogueira, né? Que na verdade não pode, né? E então, aí lá a gente viu, né? Então, naquele ato, vi aquele monte de lixo, já tava me incomodando, sabe? A nascente de água lá que tava com areia, assim, tava tudo entulhado com aquela água parada, a gente limpou, fez uma escavação, a água começou a fluir, aí o pessoal, a gente já fez a encanação lá, o pessoal beber a água, entendeu? O pessoal, nossa, aí o pessoal vai lá, bebe a água, todo mundo, e todo mundo assiste a gente tirando. No primeiro momento eles julgam, talvez pelo acampamento, mas aí depois que vê retirando os lixos, né? Então percebe que a pegada é diferente. Então imagina isso, em todo lugar que se você for, se você traz um pouco, entendeu, de lixo, não só o que você leva, você já acho que a primeira mudança tá nas pequenas coisas, né? E a tendência é fortalecer. Cada dia mais é você ter um propósito, usar o trabalho, né? Usar a empresa, o propósito daquilo, mas voltado para, eu acho que para isso, eu acho que para o país, cara, que a gente, meu, a gente tem um país extraordinário, fantástico, entendeu? Querendo ou não, cheio de oportunidade, eu vejo muitas oportunidades, cara, nesse país, entendeu? Eu vejo Você é demais, um entendeu? exemplo vivo disso, né, E, William? E entendeu? essa questão de propósito, eu queria até provocar que eu e o Thiago a gente conversa muito sobre isso. E a primeira coisa na consultoria, você lembra lá no briefing, né? Qual que é o teu propósito, né? E a gente procura direcionar para isso. E agora, mais recente, eu estava vendo um material aí de ontopsicologia, que era uma coisa que para mim uma palavra nova, mas também muito bacana. Depois eu vou te encaminhar, William, algumas referências, eu tenho certeza que você vai curtir. E fala que a primeira coisa é você aprender a tomar decisão com o maior número de sentidos possível, porque nós temos 6 sentidos, nós temos visão, audição, tato, olfato, paladar, e nós temos uma intuição, que é aquela coisa assim que, nossa, cara, sabe, e quando você não segue, você, pô, devia ter seguido minha intuição, e a gente tem, é só desenvolver. Desses 6 sentidos, e a gente acaba tomando decisão, às vezes, de contratar só olhando o currículo. Ah, porque eu trabalhei no Sim. laboratório do fulano de tal, talvez você traz, é um puta picareta, mau caráter, que só quer ganhar dinheiro. Às vezes você arranja lá um parceiro, uma parceira só pela visão, né?
ou só pela sim. audição, porque falaram, um carismático foi lá e falou uma palavra bonita, você, pô, o cara é demais, é um guru, e não é porcaria nenhuma, né? E quando você Não. envolve os sentidos, principalmente a intuição, nesse composto, você acaba chegando no propósito. E dá para ver que você, desde a tua história lá, pequeno, lá morando no mato, né, lá em Rondônia, até agora você tem uma conexão muito forte com os 4 elementos, né? Então a sacada do Fulvio foi muito legal, junto com Foi, você, não, ele obviamente, fez. né? Ele quando mostrou assim para mim, aí deu as opções. Eu lembro até agora, eu falei, putz, é esse daqui ó, que eu quero. Aí ele, não, você não quer pensar com a sua equipe? Não, eu quero esse daqui. Ele me escolheu, então vamos, é esse daqui. Ó. Eu acho que ele está escolhendo. Eu gostei desse Orlab aqui. E agora Então, é parece, eu não isso. sei, porque eu acompanho, quando você vai acampar, você me manda às vezes o videozinho, você fazendo um cafezinho tropeiro lá, tal, alguma coisa, a Sim, gente interage bastante. Mas o meu sentimento é que agora, quando você está dentro do laboratório, não só você está tendo mais tempo para ser humano, para viver o teu propósito de cuidar mais do nosso planeta, né, que a gente precisa de muito mais gente como você, mas também você está se sentindo mais integrado com a natureza do teu trabalho, do teu ambiente de trabalho, sim, né, William? sim. É Estou a fazendo impressão que nos passa. as duas coisas que eu gosto, cara, as duas conexões, né? Assim, eu acho que eu estou nos dois momentos, né? E tem uma filhota também que a gente leva a fazer as trilhas, né? As cachoeiras, né? Minha esposa me ajuda muito, né? Nessa a questão aqui do laboratório, um abraço aí para ela, né? Então, ela não trabalha no laboratório, mas ela sempre vem acompanhando e ajuda a financiar aí o laboratório. Então, então eu tento passar essa pegada aí para minha filha, sabe? Para ela ter esses contatos, observar, né, até a natureza. Eu lembro raramente das vezes que ela foi no shopping, né? Entendeu? Lá em casa eu tenho vitrola, eu tenho discos, né? Às vezes eu coloco música na vitrola. Sei que vai ser impossível tirar a tecnologia e tem que ter e vai ter. Tem que ter, né? Mas eu coloco alguns elementos para quebrar o gelo, entendeu? Aí foi alguns amigos me visitar, nossa, isso aqui é um disco. Nossa, como é que toca isso? Como funciona isso? Eu tenho também, eu tenho a Entendeu? minha vitrolinha aqui. Então eu tento trazer alguns elementos assim e colocar no dia a dia, né? Para fortalecer isso também, né? Então, eu acho isso legal. A gente E vê que o laboratório Ecoforlab ele está bem nessa pegada ESG mesmo, né? Quando você mandou a gravação do laboratório para a gente poder visualizar, conhecer melhor por dentro, antes da consultoria ali, a gente viu que tem sim, muito espaço, é bem espaçoso, é tudo aberto ali, sim. foi bem pensado o fluxo do laboratório, né? O pessoal trabalha todo mundo junto ali, e tem um espacinho lá em cima para poder respirar, né? Virado para uma Sim, mata, que pode ver a tem lagoa, então isso uma em São rede, tem Paulo é uma uma, coisa inesperada, né, cara? lá tem uma rede, né? Então, aí saindo do centro de São Paulo, né, voltando lá, aí a gente veio aqui para a região. Eu vim com um amigo meu, né, que ele trabalhava aqui, ele falou, não, vamos montar uma sala e a gente divide aluguel. E a gente começa, aí foi tudo que começou, o de Carlos. Então a gente começou a dividir aluguel, eles tinham os clientes deles, já tinham alguns clientes, já tinham alguns contatos, né, e a gente começou a trabalhar, a divulgar ali, né, naquele momento. E aí eu fui expandindo, a gente separou, né, o prédio era grande, eu fui pegando sala. Aí um monte de porta, aquele monte de porta me incomodava. Pô, eu já não gosto de porta, já Aquele tive que tirar monte uma de porta. bancadas em potencial, né? Aquele monte de Então, bancadas em eu potencial. já não aguentava ver mais porta na minha vida, cara. Assim, eu tenho que arrancar esse negócio. Porque pra mim ela tem que estar aberta. Ela não tem que estar fechada. Então, aí foi. Aí voltando lá, né? Aí eu comecei a divulgação. Eu lembro que só fiz uma divulgação na rua, né? A gente foi pra rua. Começou o David dessa época e foi onde o David entrou, né? Ele entrou para trabalhar de office boy ali. Ele saía daqui do centro para entregar os trabalhos lá no Bernardo. Então era aquela correria de trem para cima e para baixo. Às vezes não dava tempo, eu tinha que ir também levar os serviços, né? Então ali foi tudo começou, meu, assim, a nova jornada ali do laboratório mesmo, né? Então assim foi perrengue, um perrengue atrás do outro, mas isso me fascina, sabe? A dificuldade, ela sempre me fascinou, entendeu? Porque A dela dificuldade, o problema é professor, né? A dificuldade nos fortalece. a gente sempre está, assim, a gente tem uma visão assim mais aberta para a questão até do sofrimento em si. Putz, você aprende muito, cara, com ele, Sempre. sabe? Então, aquilo tudo a dificuldade sempre me fascinou. Então, quando tá tudo muito fácil, parece que eu dou uma bagunçada ali para me encontrar um sentido ali pro negócio. Por Agora tá falar tudo em, muito orgânico.
organizado, então já está sobrando assim algumas coisas, tipo assim, a mente já está indo longe, sabe? Já com Então, várias aí coisas nesse aí. ponto que eu queria chegar, né? Agora que você já finalizando aqui o processo de consultoria, fizemos o trabalho de construção de marca, de organização financeira, de processo, treinamento da equipe, e você também sempre empenhado, sempre presente em todas as reuniões, agora a mente está te levando longe. Planos de Longe. futuro, Fulvio, alguma coisa que se possa dar, o William, que eu estou vendo o Fulvio aqui, bem na minha frente aqui o nome dele. William, planos de futuro, alguma coisa que se possa dar um spoiler para nós aí, cenas dos próximos capítulos desse novo projeto que é o App for Lab? Então, ó, a minha intenção assim mesmo é formar pessoas, né? Formar pessoas, como todo mundo aqui, a minha cunhada, o David, todo mundo praticamente tá saindo daqui de dentro, sabe? O Guilherme que chegou agora, eu me identifico muito com o Guilherme, ele veio lá do Paraguai, né? E a gente foi buscar ele lá na onde também, na Cracolândia, né? Então, e existe muitas pessoas, cara, que tá perdida, assim, não perdida em si, mas querendo buscar alguma coisa, algum propósito diferente, sabe? Eu tenho muito focado assim nessas pessoas, sabe? Onde estão essas pessoas? Como elas estão? Como elas vivem? O que que elas estão fazendo agora? Entendeu? Então eu queria criar esse leque, criar esse tipo de oportunidade. E São Paulo assim tem uma coisa muito ruim que é a questão de você ter que atravessar demorar 4 horas no trânsito para chegar até o seu local de trabalho. Então isso é muito desgastante. No entanto Sim. que assim a nossa empresa aqui ela é regional, né? A gente contrata mais o pessoal aqui da região, entendeu? Porque todo mundo vem andando. Vem, os mais próximos aqui vêm de ônibus, só que é perto, né? É mais um pouquinho para a zona sul ainda, um pouquinho mais para trás. Então, assim, quem sabe implantar outros laboratórios, né? Outras unidades e conectar, né? Agora com esse digital, tá tudo muito fácil. E de você criar essa oportunidade para essas pessoas não terem que sair de lá para trabalhar aqui, para elas trabalharem lá. Só que para isso você tem que confiar. Para você confiar, você tem que ensinar, você tem que fortalecer a cultura, Conviver, você você tem que tem que conectar. você tem que conectar essas pessoas num propósito. Então, sempre estou incentivando, o pessoal sempre está fazendo curso. A Vanessa lá terminou o curso com o Davi Morita, né? Eu fiz lá o curso com ele também. Quando eu fiz Grande esse Davi. curso com ele, cara, putz, mudou assim, ó. Primeiro foi com o Todo Hilton, mundo né? fala. Grande Fala que é abraço ao Hilton aí. revolucionário. O Davi Morita e o Wilton Ricchieri são Mas, revolucionários. assim, voltado para o lado profissional, as duas pessoas aí que mudou, né? Foi quando eu comecei o curso, né? Eu estava no outro laboratório. Aí o meu primeiro curso mesmo, sem ser o curso técnico, né? Que eu fiz o curso técnico, sem ser de especialização, foi com o Hilton, né? Aí eu fiz o encerramento lá com ele. Ele falou, vou indicar um cara que ele é muito bom, o Davi Morita, na parte de cerâmica. E aí eu caí lá, então foi o primeiro curso com o Hilton, o segundo com o Davi. Entendeu? Aí quando eu vi isso com o Davi, putz, cara, aquilo me fascinou tanto. E eu sempre assim, agilizado, né? Eu sempre saí um pouco mais cedo do curso dele, né? Sempre querendo chegar logo no laboratório para praticar. Aí o pessoal sempre, nossa, você sempre tá com pressa, né? Eu falei, eu quero colocar esse negócio para Vida é movimento, meu amigo. quero Vida é colocar isso em movimento. prática, entendeu? Então, até Você hoje, assim, a sabe. gente Não, então, pode assim, concluir, por putz, favor. lá foi uma mudança, assim, o primeiro forno da Ivoclar eu comprei lá, depois que eu fiz o curso, lá dentro, alguns livros, né? Então, ali começou a abrir a mente, assim, pela questão mais técnica, se aprofundar mais. E, assim, eu estou praticando até hoje o que eu aprendi lá, estou desenvolvendo. Que nem vocês fizeram a consultoria. Putz, mas tem trabalho, cara, para fazer até, entendeu? Não acaba. Depois que vocês Ad terminarem eterno. aí, talvez que vocês terminarem aí, para mim começa, entendeu? Porque onde eu vou Não, mas já organizar está bem tudo, vou encaminhado. ver. Então, vou ver os pontos, entendeu? Mas tem muita coisa para praticar e colocar isso para funcionar, para rodar, Não, entendeu? e você Então, sabe, William, a vida ela é movimento, né? E quando você está vivendo o propósito, pô, dá uma alegria de acordar, né, bem cedo, né, e falar, meu Deus, né? minha esposa Quanta fala que eu coisa tenho pacto bacana com eu tenho que minha esposa fazer, fala que eu né? tenho pacto com o capeta, Eu porque eu acordo também, cedo e rapaz, porque acordo eu tô feliz. sempre, eu acordo cedo e acordo feliz. E olha só, gente, Bom dia, passando já de pessoal. 1 hora de live, essa história maravilhosa, esse ser humano fantástico que se chama William Dutra, totalmente conectado, integrado, hoje vivendo o propósito, trazendo esse seu propósito pessoal e de vida para dentro da sua profissão, que ama de paixão também, que é a prótese, e que faz com muito carinho, né, William?
E você falou aí dessa frase, parafraseando aí o meu conterrâneo aqui, o querido Mário Sérgio Cortella, filósofo, né? Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso em cada momento, em cada situação. Tiago. Essa frase é tão importante que foi citada 3 vezes pelos 3 participantes da live, né? Então acho que a gente tem que seguir o que ela diz, né? E, cara, eu acho que você é a ilustração clara de correr atrás do propósito, né? Eu vejo na sua história muito parecida com a do Celestrino lá. Mudava atrás de conhecimento. Não, deixa eu ir, eu quero aprender, eu quero implementar, eu quero fazer. E a gente vê que a mentalidade dessas pessoas que pensam nessa forma aí sempre levam muito para frente. Então, eu quero acompanhar essa história que está sendo construída aí para o futuro do Ecofor Lab, continuar conectado, vestir essa camisa com orgulho. Eu agradeço o presente, foi muito bom mesmo, adorei, estou usando comumente. Muito obrigado. E parabéns pelo projeto de vocês, parabéns aí pela história, parabéns pelo Guilhermo, que é uma pessoa super doce, né, cara? Muito legal. E ganhou uma oportunidade com o Darlos lá, não sei se vocês já cobraram essa oportunidade. Sim, né? a gente foi no curso, cara. Eu fui com ele, o David, a gente fez lá com o Darlos. E foi ele que indicou Legal. vocês, né? Falei, sentei lá no almoço, putz, cara, eu preciso de alguma coisa para mudar o laboratório. Ele, cara, eu vou passar o contato aí, chama esses meninos aí. Aí, ó, tá vendo? A gente contou com pessoas muito especiais na nossa vida também, e uma delas é o Darlos, né? E passar para você, para sua mensagem final aí, para a gente encerrar essa live maravilhosa. Eu queria só agradecer a vocês, a todos os professores, né, que estão passando isso com mais facilidade para a gente. Putz, está tudo muito fácil, né, fazer assim, porque a gente tem uma base. E, então, só um agradecimento e vamos colocar em prática, né? Fazer o melhor nas condições que você tem. E é isso. Isso aí. Isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Muito bom estar contigo. Cara, valeu, pessoal. Valeu. Um abraço e até a próxima. Abraço. Até a próxima.